Oi gente, tudo bom? Eu sou a Fabrícia, sou pediatra e mãe da Sofia. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma dúvida que é muito frequente e eu recebo muitas mensagens querendo tirar essa dúvida comigo. Eu tô na dúvida se eu dou tal vacina porque eu ouvi dizer que essa vacina dá tais reações e é mais comum que aquela. Eu não sei se eu dou a vacina da gripe porque a vacina dá gripe nas pessoas. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então eu vou falar a resposta que eu dou para todo mundo, independente de qual é a vacina que a pessoa esteja em dúvida se dá ou não. A primeira coisa é que existe muito boato em cima das vacinas, muita coisa, muita informação, muitos blogs por aí que são de pessoas leigas, que não condizem com a verdade científica e com o que as pesquisas mostram. E com isso, acabaram surgindo muitos grupos anti-vacina, não tanto aqui no Brasil, muito mais fora, principalmente nos Estados Unidos. Só que com isso, muitas doenças que já estavam praticamente extintas, como o sarampo, voltaram a aparecer por conta desse grupo de pacientes que não estavam se vacinando. Então tomem cuidado com as informações que vocês pesquisam na internet. Em caso de dúvida, conversem com o pediatra de vocês. Antigamente, a principal causa de mortalidade eram as doenças chamadas infecto-contagiosas, ou seja, aquelas doenças causadas por algum micro-organismo que são transmitidas de uma pessoa para outra. Com a evolução e as melhoras no saneamento básico, essas doenças diminuíram sua frequência, mas a principal causa para essa diminuição são as vacinas. Então essa é a maior prova da eficácia das vacinas. Se elas não fossem eficazes, não tinha como essas doenças diminuírem até o ponto de desaparecer, de ninguém mais ter tal doença. Além disso, todas as vacinas são muito estudadas antes de serem liberadas para a população, para que dessa forma ela tenha o máximo possível de eficácia, ou seja, de conferir a proteção contra a doença e o mínimo possível de efeito adverso. Mas eu ouvi dizer que tal vacina dá tal reação ou então dá uma doença muito grave. O que eu sempre falo é que toda vacina pode dar reação sim, assim como medicações e inclusive alimento. E não tem como a gente saber se a criança vai ter reação ou não a essas substâncias antes dela se expor, já que para isso, para a criança ter uma reação, ela tem que ter uma predisposição genética. Da mesma forma que não são todas as crianças que têm alergia ao leite, são só as crianças que têm alguma predisposição, para a vacina é a mesma coisa. E ninguém deixa de dar o leite para a criança com medo de que ela desenvolva uma alergia, já que a alergia e as reações ocorrem numa porcentagem muito pequena da população. Algumas vacinas podem dar mais complicação do que outras, só que mesmo assim, essas complicações são muito raras. Então ainda o benefício é muito maior do que o risco. É sempre isso que a gente tem que pesar quando vai administrar alguma substância para a criança. Aquelas reações do tipo febre, dor no local, a criança ficar mais enjoadinha, são frequentes. Dá dó de ver a criança assim e de ver a criança recebendo a picadinha, dá. Só que eu sempre falo que é muito melhor essas reações pequenas do que a criança vir a desenvolver uma doença muito grave. As vacinas são feitas e são estudadas contra aquelas doenças que geram muita mortalidade, que dão muita complicação e que são muito graves. Outra vacina que gera muita polêmica e muito boato é a vacina da gripe. E tem muita gente, inclusive alguns médicos, que falam que a vacina da gripe deixa a pessoa gripada. Isso não é verdade, já que a vacina da gripe, ela utiliza apenas um pedaço da partícula do vírus. Ela não utiliza nem o vírus inteiro e dessa forma é impossível da vacina gerar a doença na pessoa. O que acontece é que a vacina da gripe começa na época em que está todo mundo resfriado. Então tem muita coincidência da pessoa ir receber a vacina e já estar com o vírus do resfriado incubado no corpo e assim que ela recebe a vacina, ela começa a manifestar os sintomas. Não que aquilo tenha sido causado pela vacina. Então, principalmente se seu filho tem menos do que 5 anos, ele tem que receber a vacina da gripe, já que essa é uma doença grave, que pode levar a complicações e até ao óbito. A vacina não vai prevenir aqueles resfriadinhos que a gente já conversou, que a criança pode pegar com frequência nessa época do ano. Então eu estou falando sobre vacinas no geral, porque a minha recomendação é sempre a mesma. Se a sua dúvida é se dá ou não determinada vacina, a minha resposta vai ser sempre sim. Sempre vacine o seu filho, porque ela vai proteger contra aquela determinada doença, que se a criança pegar, pode ser uma doença muito grave. Algumas vacinas
utilizam apenas um pedacinho do vírus ou da bactéria, que já é capaz de gerar uma defesa, a produção de anticorpos contra aquela doença. E algumas outras vacinas já utilizam o micro-organismo inteiro, o vírus ou a bactéria inteira, só que eles estão inativados, para que assim eles não possam causar a doença na pessoa que recebe. Também existem algumas diferenças das vacinas do posto e do particular, mas que se você tiver alguma dúvida sobre isso, ou então alguma dúvida se vacina ou não seu filho, converse com o seu pediatra. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, me sigam nas redes sociais e vão vacinar os filhos de vocês sem medo. Um beijo e até a próxima!